Então vamos lá, pessoal. Deixa eu também só abrir já os contratos em aberto aqui, que eu não abri, e aí a gente já dá aqui contratos em aberto, a gente já dá sequência. Então vamos lá, pessoal. Como o nosso grande amigo Vini mencionou aí no chat, teve agora pela manhã, não está aparecendo aqui, mas nós tivemos GPDI às 8 horas, tá? E GPDI veio acima, GPDI veio com uma alta aí, sobe 0,72 em abril, ante uma queda de 0,30 em março, tá? Então, como eu falei, o 0,25 já está dado, só que só reforça esse cenário, né, de que o BC vai ter argumentos para manter aí o 0,25, tá? Então vamos lá, pessoal. Hoje tivemos até agora índice MBA de hipotecas, né, o setor aí de mortgage nos Estados Unidos, 197 pontos contra o anterior de 192, refinanciamento também para cima, mas o importante aqui, ó, tivemos esses dados aí, o importante é esse aqui, ó, a taxa de juros fixa, tá? Isso aqui, pessoal, é parcela, tá? Fixa dos mortgages aí das hipotecas de 30 anos, 7,18, tá? É uma taxa alta, né? Para você, nos Estados Unidos, você assumir uma taxa de hipoteca de 30 anos a 7%, sendo que você tem um payroll que mostra, né, o crescimento do salário em 4%, você precisa ter muita segurança, né, em relação à economia americana para assumir, né, e honrar durante 30 anos uma parcela de 7%, tá? Mas é só para alertar, isso aqui é uma taxa fixa, tá? Vamos ter também agora, pela manhã às 9 horas, o dado talvez aí mais importante do Brasil, vendas no varejo, importantíssimo. Tivemos o Haddad também aqui, ó, até piscou, deixa eu ver. Aqui, ó, ainda está piscando, tá? Fala do Haddad, inclusive agora, ó, 8h33. Não sei se Copom respeitará a orientação sobre o corte de juros do comunicado anterior, que seria, né, aquele corte ali, se tudo permanecer igual, corte de mesma magnitude, que seria o 0,50, que provavelmente não vai vir, tá? O 0,25 tem uma probabilidade maior. Espero que corte na Selic hoje, espero o corte na Selic hoje para continuarmos construindo economia saudável. O presidente Lula tem grande compromisso com a inflação. O Lula vai cumprir seu mandato com inflação dentro da meta nos 4 anos. Taxa de juros contínua muito elevada, a inflação tem de ser comportada, continua muito elevada e a inflação se comportado. Então tem aí as falas do Haddad. Não sei se o Copom vai respeitar o comunicado anterior ou se vai cortar 0,25. Mas assim, tá, das falas, nada de novo. Então nós vamos ter dados americanos só a partir das 11 horas da manhã, estoque no atacado. O Departamento de Energia americano vai divulgar também estoque de petróleo às 11h30 da manhã. Às 14 horas, pessoal, importantíssimo, tá? Leilão de Treasury de 10 anos, né? O principal, vamos dizer assim, trigger que o mercado tem olhado, né, desde novembro para cá, depois, né, que se especulou aí a notícia, né, e graças a Christopher Waller, de um corte de juros, de lá para cá muita coisa aconteceu, mas o 10 anos aí tem sido o principal trigger, principalmente na balança de risco, quando a gente pensa, né, em um corte de juros, tanto lá nos Estados Unidos, como, né, uma possível Selic terminal também mais baixa por aqui. 3 horas balança comercial, importantíssimo, tá, pessoal? Porque essa balança comercial, ela tem tido um desempenho formidável, né? 2023 foi, né, muito bom, 2024 também continua sendo bom. A expectativa pela balança comercial é a conta petróleo, tá? Se nós tivermos mais uma vez uma conta petróleo mostrando um aumento na exportação,
fica muito difícil esse dólar subir, tá, pessoal? Fica muito difícil, principalmente aí, né, com a conta petróleo pelo lado da exportação superando aí a importação. E eu vou dar até um exemplo, né, a Prio, né, parece que teve, o resultado, não sei se foi hoje ou ontem, mas até onde eu estava, acho que foi hoje, a Prio, até onde eu estava vendo, né, o relatório, a Prio ela teve um fluxo de caixa, aumentado, ou seja, gerou um fluxo de caixa livre maior, mesmo com investimento. Ou seja, né, o setor, né, da conta petróleo tem performado bem e tem gerado muito caixa, tá. Então, vamos dizer assim, um setor que, além de gerar muito caixa, tem um fluxo de exportação e importação muito forte. Então, dentro da balança comercial, é uma dos itens, né, uma das pautas a serem monitoradas, porque gera sempre uma expectativa de entrada, de recursos muito forte, tá. E aí, só no final do dia, dados ali do Japão, dentre eles, né, investimento em títulos estrangeiros, reservas cambiais e muito mais, tá. Deixa eu só pegar aqui o que que nós vamos ter de fala, tá, dos dirigentes aí do Fed. Então tá aqui, ó, tá, IGPDI 0,72 de alta contra 0,30, ó, fumou, tá. Deixa eu fechar, eita, cliquei no errado, aí. Hã, deixa eu ver quem vai falar hoje. Susan Collins, tá, 12h45. Vamos ver se ela vota? Vamos ver se a Susan Collins vota, porque tem mais gente, tá? Pelo que eu tinha visto, ia ter aí umas 3 pessoas do Fed falando, tá? Então tá aqui, ó. Susan. Não, Susan Collins não vota. Então vamos ver aqui, ó. Quem mais? Lisa Cook vota, aqui, ó, Lisa Cook vota, tá, às 14h30. Ontem o Neel Kashkari, né, deu uma azedada no período da tarde com o discurso de que, na visão dele, não corta juros, tá. Só que o Neel Kashkari, que é presidente do Fed de Minneapolis, ele não vota esse fanfarrão, né. Então, o mercado até azedou. Vamos olhar, né, principalmente quem tem poder de voto. Então Lisa Cook, às 14h30, vota. Quem mais nós vamos ter falando? Só esses aí por enquanto, tá. Então Lisa Cook, Susan Collins. O Philip Jefferson. Philip Jefferson vota? Vota, tá. Ele é membro também, não é presidente regional, mas vota, tá. Então Philip Jefferson, meio-dia, tá. Então meio-dia e 2h30, atenção aí com esses que votam, tá. Então feito aí o panorama da agenda, vamos seguir aqui com o nosso overview. Então vamos lá, pessoal. S&P com uma queda aí de 0,18, Nasdaq 0,24 de queda, Dow Jones 0,08 de queda, o Russell 0,58 de queda, índice de emergentes 0,56 de queda e o VIX 0,60 de alta, mas segue aí encostando nos 13 pontos, né, 13,31 para ser mais exato. Lembra, né, que eu sempre, alertei, né, pela literatura americana, não é, né, dos mais, seguros, trades, vamos dizer assim, você ficar muito exposto, né, a um mercado, vamos dizer assim, de alta, de bolsa, principalmente no S&P, com um VIX perto de 12, 13%, tá. Por quê? O que que acontece? Quando você tem o índice VIX caindo, o que que significa? Significa que você tem players vendendo vol, tá. E, a venda de vol é um trade muito perigoso. Por quê? Se o estoque aumenta e você tem alguém que enxerga uma balança de risco um pouco mais, vamos dizer assim, arriscada e iminente, vamos dizer assim,
ele vai para cima desse vendedor de vol. E aí quando o mercado começa a estopar vendedor de vol, o S&P recua. Então 12, 13 pontos não é uma região, dentro da literatura muito recomendada para você ficar comprando bolsa, tá. Então, pode continuar assim por muito tempo, a bolsa pode continuar subindo? Pode, mas, né, é sempre recomendável que você não se exponha muito, em regiões de topo de bolsa com VIX em 12, 13 pontos, tá. Já falei várias vezes, isso eu venho falando há muito tempo, isso eu, né, eu já acompanho já há muito tempo, e pode, né, acontecer o mesmo como aconteceu nessa última queda do S&P, né, não sei se vocês vão lembrar, o VIX ficou muito tempo trabalhando aí 12, 13 pontos, o S&P foi galgando a alta, só que quando ele abriu um pouquinho o VIX, o S&P veio para 5.000 pontos, caiu aí 300 e cacetada, tá. Então fica aí esse alerta. Estoque 50, 0,45 de alta, e aí pessoal, por que que a Europa performa bem, tá. Primeiro, dados, né, que foram divulgados na zona do euro, tá, então nós tivemos uma produção, alemã caindo menos que o esperado, tá, a produção industrial aqui da Alemanha caiu 0,4, é esperado uma queda de 0,6, tá, então isso de certa maneira, animou parte ali da leitura de abertura para a zona do euro, certo? E também tivemos resultados como o da Siemens, né, foi um resultado positivo e animou aí a bolsa na zona do euro. Então, estoque 50 com uma alta de 0,45, Paris sobe 0,80, Londres 0,24, DAX da Alemanha 0,34 de alta, Madrid 0,54 de alta, Itália 0,75 de alta, certo? Aí na Ásia, cenário negativo. E por quê, né, que o cenário na Ásia azedou? Os Estados Unidos, o regulador americano, suspendeu as licenças da Huawei, tá, e existe, né, sempre uma preocupação, né, quando os Estados Unidos começa a ir para cima, né, vamos dizer assim, da economia chinesa, por conta, né, até a própria secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, ameaçou, né, falou: "Nós não vamos aceitar com, tranquilidade caso, né, a China invada, né, invada não, né, como é que fala? Jorre no mundo todo produtos baratos, tá. Então, provavelmente, aquelas ameaças da Janet Yellen no passado começam aí a fazer preço efetivamente, tá. Não só fazer preço, como também começam a atuar, frente aí a algumas licenças da China. Então, o CSI 300 sentiu, tá, essa movimentação do regulador, caiu 0,79, o S&P Composto caiu 0,61, o índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,90, índice Kospi saiu na contramão, subiu 0,39, índice Nikkei 1,63 de queda, e aqui o Nifty 50 tá 0 a 0, mas provavelmente tem algum feriado lá, hein. Então, Nifty 50, índice acionário da Índia, 0 a 0. Bom, curva de juros aqui, pessoal, não tem muito, né, o que a gente falar, né, para direcionar, porque o mercado vai ficar na cautela da decisão do Copom hoje. O que nós temos de alerta é o seguinte: o cenário lá fora, juros está abrindo, tá? Cenário lá fora, nós já vamos falar daqui a pouquinho, os juros estão em alta, não só na Treasury, né, mas também na zona do euro. Tivemos o IGPDI fumando, tá? Temos a expectativa também, ainda sobre o comportamento, né, claro, né, que a gente, fica sempre muito sensibilizado com a questão do Rio Grande do Sul, mas a gente tem que, né, também trazer os impactos em relação, né, às commodities, principalmente arroz e derivados de laticínios, que podem impactar também na questão de preços, né, dessas commodities na inflação, tá. Então, pegando essa cesta, né, na balança de risco que a gente acabou de colocar, pegando essa cesta, a gente tem até uma perspectiva de um DI, abrindo em alta, tá. Mas lembre-se, a cautela também pode falar mais alto por conta da decisão e também
do mercado interpretar que tanto tem razões e motivos para você cortar 0,25, como você tem motivos também para manter o corte de 0,50. Embora eu acredito que vai haver o 0,25, tá? Ainda mais depois do IGPDI de hoje. Bom, curva de juros global para cima, 10 anos da Alemanha 1,20 de alta, 3 pontinhos de alta. 10 anos da França sobe 0,95, Gilt de 10 anos do Reino Unido sobe 0,46, Itália sobe 0,90, as Treasuries, a de 2 anos, 0,19 de alta, 10 anos sobe 0,61 e 30 anos 0,57. Na média, né, na média nós temos aí uma abertura nos yields de 3 pontos, tá? Pode ser que se a gente abrir numa média também 3 pontos, a gente basicamente aí vai estar devolvendo aí o que foi aí, um cenário de queda nessas taxas ontem aqui, tá. Bom, DXY, moedas, né, vamos falar de moedas agora. DXY para cima, dólar frente ao DXY subindo, né, 0,17, dólar frente ao peso mexicano sobe 0,05, o dólar frente ao rende sul-africano sobe mais 0,73, frente ao dólar canadense, o dólar americano sobe 0,23, frente ao dólar australiano sobe 0,53, frente ao kiwi neozelandês 0,22. Um cenário de alta do dólar frente às moedas exportadoras de commodities. Já frente às moedas do leste europeu, uma alta até um pouquinho maior, né? O dólar frente à coroa sueca sobe 0,53, frente ao franco suíço o dólar sobe até menos, 0,3, tá? E frente ao iene, o dólar americano sobe 0,49, voltando ali para a região de 155,5. Commodities, começando pelas metálicas, índice Bloomberg de commodities 0,01 de alta, minério deu um tombo aí de 3%, cobre 1,48 de queda, alumínio 1,07 de queda, o ouro 0 a 0, 2.324 a onça Troy, e a prata 0,18 de queda. Commodities agrícolas, agora começando aí pelo café, 0,05 de queda, soja 0,14 de queda, milho 0,21 de queda e o trigo 0,78 de queda. Petróleo 0,84 de queda e o Brent, né, e o WTI 1,04 de queda. E para fechar o nosso overview dos ativos lá fora, semicondutores e inteligência artificial. Nvidia com uma abertura levemente abaixo do fechamento, 901,45 contra um fechamento no 905,54. A SML na contramão, tá? Uma pré-abertura para cima. A ARM, zero alguma coisa aí de queda, tá? 1,0777 contra um fechamento 1,07,80, vai dar quase nada de variação para baixo. E a Intel parecia, né, que ia se recuperar das quedas que nós vimos, né, depois dos últimos balanços, mas já volta a trabalhar pesada, principalmente depois que recusou a média de 9 períodos aqui, tá? Recusou a média, tem, né, tido uma dificuldade para tentar um pullback, e se perder essas regiões aí dos $30, tá, escorrega com mais vontade até a região dos 26,80. Intel numa situação bem feia. Certo, pessoal? Então vamos agora seguir para o técnico, começando aí pelo índice, divisor de águas no índice. Divisor de águas no índice, aí na região dos 130 a 270, até mais ou menos os 130 a 350. Perdendo essa região e levando, né, a média de 20 períodos, nós vamos ter uma chance de vir testar essa LTA, que vai estar ali mais ou menos na região de 129,500. O cenário hoje é um pouco mais misto, né, entre bolsas americanas e também na Europa. A bolsa americana para baixo
enquanto que a zona do euro tem uma performance melhor para os ativos de risco. Só que nós temos um cenário de commodities para baixo, e isso deve pesar sobre o nosso índice na abertura. Então, caso ele sinta essas commodities para baixo e resolva, né, perder essa região do divisor de águas, perdendo também essa média, o olho vai estar voltado para essa LTA. Ficando abaixo aí da LTA, chance de escorregar até os 128.900, 128.400, média de 200 nos 60 minutos no 128.050, tem um pouquinho mais abaixo um fundo ali do dia 3 de maio, região dos 127.800, 127.845, e aí se perder esse último, escorrega naquele ponto que a gente até deixou destacado e que sugere compra, região dos 127.160. Tá para cima, caso o mercado resolva ignorar o externo e ignorar também as commodities e seguir com uma trajetória mais técnica de alta, como a gente vê aqui, ganhando o divisor de águas e permanecendo acima dele, cenário de compra fica favorecido, com chance de vir retestar essa máxima de ontem, 130.960, e já de olho na região de 131.350, 131.900, 132.240, tá? Pelos contratos em aberto, vamos lá. Pelos contratos em aberto, índice e mini índice. Um saldo sem muita relevância, porém, né, quando a gente olha individualmente ponta comprada e ponta vendida e também os participantes, nós tivemos aumento de compra de fundo local aumentou 6.600 a compra de índice futuro e mini índice, e a ponta vendida aumentou menos, 5.247, saldo comprador de 1.300. Foi o mesmo cenário também para o não residente. 4.700 foi o aumento de ponta comprada do gringo, ponta vendida aumentou 4.600, saldo comprador de 119 contratos. E também bancos, né, com um aumento de compra de 670 contratos, venda diminuiu 95, saldo comprador de 765. Contraparte dessas compras, pessoa física. A ponta comprada diminuiu 1.200 contratos e a ponta vendida aumentou 920, saldo vendedor de 2.100 contratos. Beleza? Então, agora a gente passa a olhar o dólar, tá? Coloquei aqui no gráfico de 60 minutos para ficar melhor. Bom, o dólar a gente tinha também uma LTA traçada aí no gráfico. Essas regiões ali do 57,60, que inclusive foi, né, a mínima na divulgação do payroll, né, chegou a bater exatamente nessa região de 57, ontem chegou a fazer uma mínima perto ali também, na região de 59, até deixa, né, uma possibilidade de um fundo duplo nessa região de suporte, só que a gente só vai ter a confirmação do fundo duplo se ele romper essa região de miolo, né? E qual que seria essa região de miolo? Essa região que vai até o 87, tá? Que vai desde o 80 até o 87. Rompendo essa região do 87, 88, pode confirmar esse fundo duplo já com uma possibilidade de vir retestar e cumprir uma bipolaridade naquele 115, tá? Divisor de águas do dólar na região dos 5072, 5074, acima dessa região dos 75, como eu falei, possibilidade de um fundo duplo confirmado aí, tanto, né, no diário como também nos 60 minutos, possibilidade de jogar os preços para a região de 5.115, e se ganhar a região de 5.115, resistências em 5.130, 5.139, 5.149 e a média de 260 minutos, 5.158. Para baixo, meus amigos, se perder essa LTA, ignorar, né, a possibilidade de uma formação de um fundo duplo, né, já perdendo essa região do 5.7, já desmonta a possibilidade desse fundo duplo. E aí tem espaço para escorregar com uma vontade maior até a região dos 5.020, 4.991,
e aquelas regiões ali do 4,970, ok? Pelos contratos em aberto, dólar e mini dólar, vamos lá. Um cenário bem vendedor ontem pelo não residente. Ontem a gente até falou sobre a possibilidade de uma entrada, né, no dólar. Uma corretora ontem, né, a BGC, que é uma corretora que tem um fluxo muito grande de dólar à vista, dólar pronto, atuou bem forte na venda já nas primeiras janelas da Petax. Mostra pelos contratos em aberto que quem estava com esse fluxo na mão é o não residente, tá? E olhando a venda de ontem, terça-feira, me leva a crer, tá, que esse fluxo é para o leilão de amanhã de NTNF. Por quê? Porque o dólar tem uma liquidação de mais 2. Então, o limite para o investidor estrangeiro, e até vem aumentando a participação no financiamento da dívida pública, o limite para ele trazer esses recursos seria ontem. Então, provavelmente, essa grana que entrou ontem, mirando esse leilão de NTNF amanhã, tá? Assim como é toda quinta-feira. Tá? Então, fluxo vendedor de ontem pelo não residente, ponta vendida aumentou 14.900 contratos, ponta comprada também aumentou, saldo vendedor de 7.800 lotes. Na contraparte, banco, tá? 10.000 compras aí foi o aumento de ponta comprada do banco, saldo comprador de 10.486, e até falamos, né, sobre essa possibilidade de não ter contraparte. Tá vendo como o banco não foi a totalidade aí, vamos dizer assim, da ponta vendida, teve também um aumento de ponta comprada aqui do gringo. Também tivemos venda aí por fundo local. O fundo local aumentou 3.700 a ponta vendida, ponta comprada aumentou 2.500, saldo vendedor de 1.200 por fundos locais, tá bom? Então, só confirma essa venda pelo não residente ontem, né? Só confirma que esse fluxo foi feita por este participante, tá bom? Bom, vamos então só trazer aqui como que está. Temos uns minutinhos aí, como que está as ADRs, pré-abertura aí para ADRs. EWZ 0,25 de queda, Vale, ADR da Vale 0,79 de queda, o minério caiu 3%, né? E a Petro 0,41 de queda, tá? Beleza? Então, cenário levemente negativo aí. Cenário levemente negativo. Let's bora. Para a bolsa aqui. Let's bora. Meu grande amigo Júlio já está na área.